Boa noite a todos. Aqui nós somos do Grupo Sim, Spirits de Michigan, para mais uma reunião online. Tivemos que fazer uma alteração de última hora aí, na reunião presencial, para voltar a ser online por mais um tempo aí. Tivemos um caso de Covid no nosso grupo, então, por segurança, resolvemos postergar a nossa volta presencial. Espero contar com a compreensão de todos vocês, pedir desculpa aí pelo inconveniente de ter mudado de última hora, que já tinha planejado ir até lá. E nós ficamos sabendo hoje também, na parte da tarde, então temos que correr aí para cancelar. Mas queria agradecer a vocês que vão participar com a gente, que vai assistir depois a palestra pelo YouTube, que vai ser disponibilizado lá. E espero que gostem, um tema bastante interessante, um tema filosófico, que vai ser apresentado aí pelo nosso querido amigo Ivo Dantas. Então eu vou passar a palavra para ele e ele vai assumir o controle aí. Espero que vocês curtam bastante e no final ele vai deixar um tempo para comentários e perguntas. Então fiquem à vontade de fazer o comentário, se quiser mostrar a câmera, tudo bem, se não quiser não tem problema, mas participem aí e nos ajudem a transformar essa palestra num evento onde todo mundo troca ensinamentos. Tá bom? Uma boa noite para todos. Fiquem com o Ivo Dantas, então, com a palestra Crenças e Fé. Você, Ivo. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dos nossos pensamentos, do nosso conhecimento. E, para iniciar, eu gostaria de fazer uma pequena prece. Eu gostaria que vocês relaxassem seus pensamentos, suas energias internas e vamos abrir nossos corações, elevar nossa frequência, nos sintonizar com os nossos amigos do plano espiritual que aqui vieram também participar conosco. E eu gostaria de iniciar, então, com essa pequena oração. Creio na suprema inteligência criadora dos pluriversos. Creio em Jesus, que, como todos nós, foi criado à imagem e semelhança do amor e da justiça da bondade. Jesus, que foi crucificado, morto e sepultado, vítima de uma crença dogmática e cujo espírito materializou-se ao terceiro dia para evidenciar a realidade da espiritualidade, retornar à dimensão superior e à companhia do nosso Criador. Creio na espiritualidade, no princípio inteligente e na energia da consciência. Creio no amor incondicional do Criador, que nos dá o livre-arbítrio e a oportunidade de evoluir continuamente. Trabalho para que no dia do meu auto-julgamento tenha consciência dos meus erros e acertos e assim prossiga na minha jornada evolutiva. Que assim seja, graças ao Senhor. Essa oração, que é o meu credo, tem tudo a ver com essa palestra que a gente vai transmitir para vocês hoje. Ela foi esse credo, eu e minha mãe escrevemos conjuntamente, né? Meus pais, né, como eu também, nasci dentro da Igreja Católica, fui batizado e vivi muitos anos próximo a essa crença, né? E depois eu descobri que grande parte dos conceitos dessa igreja, né, eram conceitos dogmáticos e que simplesmente não faziam sentido para mim. E isso também, né, esse processo pelo qual eu passei, eu acredito que muitos de vocês passaram, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né, que são as crenças e a fé.
né? Essa palestra eu dividi em duas, né? Então, a primeira parte a gente vai falar sobre as crenças e na próxima vez eu vou falar sobre a fé. Para começar, a gente vai entender o que são essas crenças e como elas se desenvolvem dentro de nós, né? Já que as crenças são individuais, né? Cada um, né, tem a sua crê no que acha mais que tem mais sentido, né? Que faz mais que é mais lógico, né? Ou que simplesmente é mais confortável para cada um de nós, né? Essas crenças pessoais, elas têm a representação de como a gente enxerga o mundo, né? Elas são um compêndio desses elementos que a gente tem na nossa personalidade, né? E elas projetam a imagem do que cada um de nós acreditamos, né? Desses valores, né, que a gente tem, os valores pessoais, os nossos valores morais e os quais a gente gosta de defender, né, porque a gente acredita naquilo ali, né? É, e a gente acredita também que esses valores, que essas crenças que a gente tem, são verdades únicas, né, que elas são permanentes, né, por assim dizer, que a gente que elas simplesmente não vão mudar. A gente acredita nisso. É uma convicção, né? Nós estamos convictos dos nossos valores, das nossas crenças e nós não queremos abrir mão disso. Por que isso? Porque isso tudo é uma manifestação do nosso eu, né? Essas crenças, a gente tem afinidade com elas, né? A gente tem se sente bem com elas, né? E depois a gente vai ver que é através dessas afinidades que a gente acaba desenvolvendo nossas crenças comunitárias, né? As crenças da sociedade, né? Onde a gente vive, onde a gente se insere e onde a gente se sente bem. Para resumir, a gente pode dizer que a crença pessoal, que as nossas crenças pessoais são construídas, implementadas e mantidas pela consciência, pelas nossas consciências, né? Como eu falei, pelo nosso ego. Existe uma máxima, né, um ditado que todos nós conhecemos bem, que diz assim, que religião, futebol e política não se discutem, né? Por que existe essa crença, né, na nossa sociedade, né, entre nós brasileiros? Apesar de que esse conceito também existe em muitos lugares, aqui nos Estados Unidos também, pelo menos quando eu vim aqui, né, há quase 20 anos atrás, isso era uma coisa que era uma das crenças que era comunitária, todo mundo acreditava nisso, que discussão a respeito de religião e política eram coisas que não deveriam tomar lugar, principalmente no ambiente público, né? Porque para evitar exatamente discussão, né? E como as pessoas aqui raramente gostam de se expor, né? Nessa sociedade, elas não gostam de se expor, então elas também não gostam de expor suas crenças, né? É claro que a gente observou mais recentemente, nos últimos, sei lá, 4 ou 5 anos, que esse conceito tem mudado bastante. A gente vê pessoas muito ativas, né, principalmente nas redes sociais, né, declarando abertamente as suas crenças, né, e defendendo assim fortemente, né, essas crenças, né, e chegando até a causar problemas de convivência, né? Não só, e isso é uma coisa que tem acontecido no mundo todo, né?
Então, o que seria isso, por exemplo? É uma das coisas que quando eu elaborei esse texto, né, eu fiquei pensando assim, né, eu vou colocar isso para o público, né, para os ouvintes, né? Por que que as pessoas estão agora, ou mais recentemente, tão assim tão interessadas em exporem as suas crenças, né? Que era uma coisa que a gente via que não existia antes, até pouco tempo atrás, né? Então, talvez uma das coisas que eu pensei, né, que seria a resposta para essa questão seria que as pessoas estão querendo juntar, né, trazer mais seguidores, né, para aquelas crenças, né? Que isso é uma característica das crenças comunitárias, né? É, as crenças comunitárias têm como característica principal a, a similaridade de crenças individuais, né, que se reúnem em grupo, né? E a gente pode classificar como uma das mais um dos sistemas mais comuns de associação de crenças são as religiões, né? Elas têm esse aspecto. Por que que elas são sistemas de associação de crenças individuais? Porque elas têm esse aspecto de influenciar as pessoas, né? Através daquelas crenças comunitárias, né? Então, as pessoas que gostam da religião católica, elas vão para a igreja católica, elas gostam daqueles rituais, né? Elas gostam de todas as etapas da missa católica, né? Elas se sentem bem quando o padre, né, dá a bênção é, a todos os fiéis, né, em nome de Jesus e de Deus. Então, as pessoas têm essas afinidades, né? Outras religiões fazem a mesma coisa, ou muito similarmente, né? Elas têm esses processos, né, que muitas pessoas simplesmente preferem aceitar inquestionavelmente, né? E a gente entende como sendo dogmas, né? São dogmas normalmente são esses valores que as pessoas defendem até a morte, né, por assim dizer. E tem aqueles valores como sendo, eu já falei, como sendo uma verdade perpétua, né, e única. Uma das coisas que faz com que as pessoas se reúnam em volta de uma religião é porque elas também buscam respostas e explicações para o que aparentemente é inexplicável, né? Então, não vou falar novamente da Igreja Católica, né? Porque a gente já sabe muito bem, mas por exemplo, no islamismo, existe uma crença de que quando você faz alguma ação em nome de Alá, né, você pode até perder a vida naquela ação, mas você vai ser recompensado, né, quando chegar no céu dos muçulmanos, né, e lá você vai ser tratado com regalias e tal, né? É, existe uma série de outros valores, de outros dogmas, né, que fazem parte da religião muçulmana também, né? E também tem uma série de outras religiões que têm dogmas similares, né? O judaísmo, ele acredita que faz as pessoas acreditarem que elas podem conectar diretamente com Deus, né? Como se a gente tivesse. Eu posso falar com Deus como eu estou falando com vocês aqui, né? E ele vai falar de volta para a gente, né?
É uma coisa assim que, para mim, é um pouco difícil de entender, até porque eu não consigo entender completamente o que é Deus, né? Eu sinto Deus, né, dentro de mim, na minha mente, na minha consciência, mas eu não consigo materializar ele, ou construir ele numa forma, como se fosse uma pessoa ou algum elemento material. Isso é muito difícil para mim, né? É, dentro desse conceito das crenças comunitárias, né, das crenças coletivas, né, uma coisa que eu achei bastante interessante quando eu estava fazendo essa pesquisa é o entendimento da religião sob o ponto de vista dos sociólogos, né? E aí eu fiz uma pesquisa aqui a respeito de 3 grandes sociólogos da história da humanidade, né? Que foi Emile Durkheim, né? Max Weber e o Karl Marx, né? Cada um deles tem uma perspectiva sociológica do que é a religião, né? No caso do Emily Durkheim, ele diz que a religião é um sistema compartilhado de rituais e crenças que define o que é sagrado e o que é profano. Quer dizer, ele fez uma segregação bem clara ali, né, é, do que é, do que ele vê, do que ele entende como sendo a religião, né? E isso aí realmente é uma coisa que é comum a todas as religiões, né? E, e ele diz também que a religião é uma força integrativa da sociedade, né? E ela integra através desse poder de influenciar as crenças, né, coletivas, né? A gente sabe também que, além das religiões, existem as seitas que se utilizam desse mesmo conceito, né, para congregar as pessoas, né, através das suas crenças individuais, dentro daquela crença maior, né, e fazem as pessoas acreditarem, por exemplo, que se elas tomarem veneno, elas vão para o céu, né? Elas estão fazendo uma coisa um ato que vai beneficiar a humanidade, né? E uma série de outras ideias que são assim bem complicadas de acreditar, né? Agora partindo para a ideia do Max Weber, né? Ele enxergava a religião como um apoio a outras instituições sociais, né? Por exemplo, a economia. Né? Por quê? Como é que isso funciona? Tem as igrejas, né? Tem os grupos, por exemplo, os grupos espíritas que fazem a campanha do quilo. Né? Esse processo de interação com a comunidade, né? Gera um movimento da economia, né? Um crescimento da economia. É interessante esse aspecto, né? Que para mim eu nunca consegui imaginar a religião como sendo um fator de desenvolvimento da economia. Mas, se a gente for analisar como ele analisou, puramente do ponto de vista social, é o que é. É uma das coisas que a religião faz. Né? Já o Karl Marx, ele entendia que a religião era uma das causas de conflitos e opressão, né, da sociedade. Né? Ele acreditava que a religião era um meio utilizado para oprimir as classes e promover a estratificação. Né? Os ensinamentos religiosos, eu acreditava que os ensinamentos religiosos apoiavam o conceito de hierarquia, de subordinação do homem às autoridades religiosas. E eu também gostei muito dessa colocação dele, né? Que a gente conhece bem, né? Quem já estudou um pouco de política, quem já se envolveu com isso, né? Nessa tão frequente e tão acirrada divisão entre a esquerda e a direita, né? A gente vê que
esse conceito de Karl Marx é um conceito assim puramente sociológico. Ele não tá de maneira nenhuma, nenhum dos três aqui eles estão avaliando a questão da espiritualidade que está por trás da religião, né? E eu fiz questão de colocar esses três pontos de vista, né, dentro dessa palestra, porque, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né, um dos conceitos básicos da nossa crença espírita, espiritualista, kardecista, é a fé pensada, né? Que a gente deve questionar as coisas, né? Que a gente não deve aceitar os dogmas simplesmente porque alguém diz para a gente que aquilo é o certo, né? A gente deve questionar, né? E a gente vai ver que esse processo de questionamento, né, começou há 3 séculos antes de Jesus Cristo, né? Com o entendimento e desenvolvimento da filosofia, né? A partir do nosso Platão, né? E os demais seguidores, né? Que desenvolveram exatamente o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o ceticismo. Por que a gente vai falar do ceticismo? Porque o ceticismo é exatamente a antítese do dogma, né? Tudo que o dogma diz que, na definição, um termo de origem grega, que significa literalmente o que se pensa ser verdade. Tudo aquilo que a gente pensa ser verdade e não procura questionar ou entender quais são os fundamentos daquela crença, a gente está simplesmente aceitando e a gente está aceitando o dogma, né? Como eu falei, na antiguidade, antes do questionamento platônico, o termo era ligado ao que parecia ser uma crença ou convicção, né? Um pensamento firme, uma doutrina, né? E com o tempo, esse conceito de dogma, né, tomou um fundamento quase que puramente religioso, né? Mas existem outros dogmas, né? Por exemplo, existe um dogma, o dogma da lei natural, lei, né? Falando sobre legislação, né? Existe o dogma da lei natural, né? Por exemplo, o direito à vida, né? É um dogma de lei natural. Quer dizer, se você cometer assassinato, né, você tem que pagar por aquilo, né, porque você está infringindo uma lei natural, né? É um dogma. E as religiões, como a gente já falou, estão cheias de dogmas. É, é, Como eu falei, com o tempo, né, esse conceito mudou um pouquinho, né, saiu mais da questão genérica e assumiu mais o campo das crenças comunitárias, ou seja, das religiões, né? E a gente também já falou que quase todas as religiões, principalmente. Travou, Ivo. Ai, Acho que deve ter caído a internet dele, hein? Analisam ou punem as pessoas que se colocam contrariamente aos dogmas. E a gente viu exemplos aí, né, antigamente, né, na Idade Antiga, a Igreja Católica estabeleceu o crime de heresia, né, e comunhão, você tem que tirar a pessoa, né, o cristão de dentro da religião
e depois jogar ele na fogueira, né, para que ele pagasse pelos pecados que ele cometeu. Né, os muçulmanos também, né, têm um termo que chama-se hudud, que é conhecido como as punições que estão descritas lá no Corão, né, para as pessoas que cometerem aqueles pecados, né? E esses pecados, né, são conhecidos, né, assim, estupro, adultério, homossexualidade, roubo, assassinato, né? Todos esses eram pecados que eram punidos com penas assim terríveis, né? Desde a amputação de mãos e pés até a morte, né? Também por apedrejamento, ou seja lá o que for. Isso aí, infelizmente, ainda é praticado hoje em dia, né? A gente vê aí, né, em vários países que seguem a doutrina muçulmana, que onde existem vários casos, né, de assassinato, né, e que as pessoas são duramente reprimidas porque não tem não seguem profundamente a doutrina, né? Uma coisa interessante que eu achei, que não sabia, é que dentro da Igreja Católica, os dogmas são irrevogáveis. Nem o Papa tem o poder de revogar um dogma, de dizer, não, a partir de hoje esse dogma não é válido mais, né? É uma coisa assim que, para mim, realmente foi um choque. Né? Não imaginava que, que, que os dogmas estivessem ainda tão enraigados, né, dentro da crença católica. Bem recentemente a gente viu um efeito disso aí, né, que o atual Papa ele foi obrigado a se retratar, por assim dizer, né, revalidando um certo concílio, né, em função dos cardeais, né, que ele acharam que ele estava assim muito progressivo, né, que estava querendo instituir novas ideias, e essas ideias exatamente estavam indo no sentido contrário dos dogmas da igreja, né? Então, agora a gente vai começar a falar sobre a antítese do dogma, que é exatamente o ceticismo, né? Que é basicamente definido como incredulidade, né? O cético é aquela pessoa que simplesmente não acredita, né? Que duvida ou que se apresenta como descrente, né? Com relação a alguma determinada a um determinado conceito, né? O cético também é uma pessoa que se recusa a aceitar uma ideia ou uma teoria com base na popularidade. Só porque todo mundo acredita numa coisa, ele não é obrigado a acreditar. O Babra, por exemplo, né? Nosso amigo Babra, ele não engole as coisas assim de maneira nenhuma. E eu admiro muito ele por conta disso. Eu não posso deixar de reconhecer que eu tenho lá o meu grau de ceticismo, né? Antigamente eu era bem mais cético do que eu sou hoje. Agora, eu aprendi, né, principalmente através da doutrina espírita, né, dessa que a gente deve desconfiar, né, das coisas, que deve procurar entender dentro do nosso conhecimento, né, aquilo que se é colocado para a gente, né? Se é uma coisa que as pessoas um determinado efeito, né, físico, que algumas pessoas preferem identificar como milagre, a gente pode simplesmente entender aquilo ali como uma manifestação
de uma determinada energia, né? A ciência ela se valeu muito desse desse desenvolvimento do conceito do ceticismo, né? E todo o processo de desenvolvimento científico ele foi calcado exatamente nisso. No que existe uma tese e uma antitese, né? Esse é o método científico. Então, como é que você vai provar que a tese é verdadeira, né? Você tem que estabelecer um determinado experimento, né? Tem que fazer desenvolver um processo empírico exatamente para provar aquela tese. Então, se você não consegue provar, né, você estabelece uma antitese, né, exatamente para provar que o que se queria provar não é real. Esse é o processo científico, que eu acredito muito, porque é o que trouxe a humanidade até onde a gente está hoje, certo? Em todos os aspectos, não só na ciência exata, mas também em todas as outras ciências que a gente conhece, né? Então, o cético também pode se referir a pessoas que possuem o costume de questionar crenças ou ideias, né? Principalmente aquelas que são entendidas como verdades absolutas, né? Não existe uma verdade absoluta na cabeça do cético, né? É uma coisa que não faz parte do dicionário deles, né? E aí a gente vai começar um pouquinho agora, começar a entender como é que o ceticismo foi criado, né? Como eu falei para vocês, foi na Grécia Antiga, né? E surgiram como uma forma de crítica à excessiva confiança da capacidade de resolver definitivamente as questões filosóficas. Ou seja, o pessoal estava lá, né, discutindo a respeito dos anjos, né, da, lá dos deuses gregos, né, e um determinado momento alguém chegou a dizer assim, eu acho que a gente já discutiu demais, simplesmente a gente tem que aceitar, né, Odin, né, e todos aqueles outros deuses lá do jeito que eles são, porque, né, quando a gente vê as manifestações da natureza, são eles que estão se manifestando. Então, isso é que é a verdade definitiva. E é claro que o pessoal, né, aquelas pessoas que tinham a mente mais aberta, simplesmente não engoliram isso aí. Né? Eles resolveram discutir, né? E aí foi assim que nasceu o ceticismo filosófico, né? Através da relação com a existência da dúvida com o que da dúvida com o que se entendia como sendo a verdade definitiva, né? Esse questionamento levou a uma profunda análise a respeito de conceitos e sistemas. As pessoas começaram a entender, a fazer análise. A análise em si, por definição, é isso: é você dividir para você entender as partes, né? E o pessoal lá da Grécia Antiga, né, eles entendiam muito bem a respeito disso, de analisar as coisas, né? E esse processo de desenvolvimento do conhecimento, da análise, né, e que acabou gerando os conceitos céticos, né, ele começou na nova academia, né, lá com Platão, né, que depois veio a ser transmitido e desenvolvido mais profundamente em outras duas etapas do desenvolvimento do conhecimento, né, da filosofia de maneira geral, que foi a Academia Média e a última academia, onde que essas duas juntas fazem o que a gente conhece como sendo a nova academia. E os principais elementos
desse desenvolvimento filosófico foram Argesilau e Carneades, né? Eu estou mencionando isso porque, quando eu fiz essa pesquisa, eu achei muito interessante esse desenvolvimento que eles fizeram, né? Esse estudo, essa parte da filosofia que foi desenvolvida, né? E eu acho que o ceticismo é uma coisa que ajuda a gente, né? O pessoal lá do Rio de Janeiro poderia dizer assim: malandro é malandro e mané é mané, né? No caso que o mané seria aquele cara que não tem um ceticismo desenvolvido, que ele simplesmente aceita as coisas do jeito que lhe são colocadas pelos malandros, né? E acabam sendo prejudicados com isso. Então, é por isso que eu coloquei isso na palestra, né? Esses nomes, né? As 3 academias, né? Que vocês podem pesquisar depois e com certeza vocês vão usufruir desses conhecimentos que vocês vão aprender, né? No fim, né, após essas três etapas aí de desenvolvimento filosófico, isso aí durou em torno de 600 anos, né? O ceticismo estava plenamente desenvolvido, né? Os conceitos, né? E esses conceitos foram os conceitos que exatamente basearam todo o desenvolvimento científico, né? Como eu falei, até hoje, né? E é por isso que a gente vai falar um pouquinho também aqui, né, da ciência, né, ou do ceticismo dentro da ciência, né, que faz o questionamento, a crítica das crenças e ideias já definidas, né, que baseou o método científico, como falei para vocês, da tese, da antitese, né, e que busca pela confirmação dessas ideias, né, e a partir do método científico, exatamente todas as teses que são colocadas, né? Uma das coisas que a gente aprende também com o ceticismo científico é que muitas das coisas que são desenvolvidas pela ciência, dos conceitos, eles caem logo em seguida, né? Dentro de poucos anos. Por quê? Porque toda vez que se descobre alguma coisa dentro da ciência, alguém vai estudar os pormenores dos detalhes daquela descoberta. E aí ele vai começar a questionar as pessoas, né? Os estudiosos, os cientistas, eles vão questionar: isso aqui, né? Se isso aqui for verdade, então vai derrubar aquela ideia anterior, né? Que se tinha, por exemplo, um assunto que é muito falado ultimamente, né, sobre esqueci o nome. Oh, meu Deus. Tudo bem. Existem tantos outros, né, as partículas subatômicas, né, os modelos atômicos, os, os quarks e todos esses elementos, né, que foram descobertos não muito tempo atrás, na primeira década do século passado, né, entre 1908 e 1910, e hoje em dia já se sabe que isso aí está totalmente dissimulado ou evidenciado através de experiências que são possíveis de se executar hoje, né? Que aqueles modelos que foram criados naquela época não são mais válidos, né? E isso tudo, né, como eu falei, aconteceu graças ao ceticismo das pessoas, que elas pensaram: não, isso aqui não faz sentido para mim, vou estudar, né? E aí consegue descobrir, né? Como
o cientista brasileiro lá que descobriu a respeito da glândula pineal, né? Que é um elemento, ou uma célula, uma glândula do nosso cérebro, né? Que é responsável por, dentre uma série de outras coisas da fisiologia, também é responsável por fazer a nossa conexão com o plano espiritual, né? Isso tudo foi graças ao estudo dele, né? À dedicação que ele teve, né? Aplicando um método científico para chegar àquela conclusão, né? Já estamos quase chegando ao fim da palestra e a gente vai falar agora sobre o ceticismo religioso, né? Que é um termo que é utilizado com frequência para se referir a uma pessoa, né? O cético religioso é aquela pessoa que não possui fé em Deus, né? Ou em religiões ou em outras formas de crenças, né? É claro que o cético religioso não é necessariamente um ateu, né? Porque você pode duvidar de Deus, né, dentro do contexto geral que é colocado, mas você pode acreditar em Deus como sendo uma energia criadora, né, a energia de amor, né, a energia, como eu gosto de dizer assim, Deus para mim foi o maior, foi não, é o maior gerenciador de projetos que existe, porque ele conseguiu fazer todos os pluriversos, né, que são muitos, que a gente não sabe quantos existem, mas todos esses pluriversos eles existem e eles são coordenados. Eles funcionam, interagem entre si e a gente está aqui há mais de, sei lá, centenas e milhares de anos, né? As espécies nesse planeta e acontecendo várias coisas, mas o planeta ainda está aqui. Quantos outros bilhões, centenas de bilhões de planetas existem no universo e nos pluriversos que estão circulando, se movendo, se movimentando e não existe, a gente não vê uma catástrofe acontecer todo dia, né? Pelo menos a nível estelar, né? Planetário. O conceito de cético religioso pode se referir, por exemplo, a uma pessoa que possui questionamentos em relação à fé. Simplesmente, né, ele não acredita em todos os aspectos daquela fé, né? Algumas coisas fazem sentido, outras não. Ele desconfia, como eu desconfio também da fé cristã, da fé muçulmana, do budismo, né? Tem coisas dentro dessas crenças que para mim não fazem sentido, né? E é daí exatamente que o que fez mais sentido para mim foi o que Kardec veio para nos afirmar, que ele disse que o espiritismo, através dos espíritos, né, que os espíritos revelaram isso para ele, né, que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. É por isso que como eu acredito tanto nesse conceito de Kardec, que eu fiz questão de colocar essas ideias, as ideias filosóficas dentro dessa palestra, né? Eu espero que vocês tenham que essas palavras tenham aberto a sua mente, né? Que tenham despertado ceticismo com relação ao que eu disse, né? E que vocês procurem, através das suas próprias crenças, né, desenvolver mais através do estudo, né, da abertura das suas mentes e dos seus corações para as coisas para os conceitos que estão aí, né? Não só os conceitos da crença kardecista, mas como também de todas as outras religiões, né? Eu acho que a minha opinião
própria é que quanto mais a gente abre o nosso coração e a nossa mente para os novos conhecimentos, né, mais a gente se aproxima da perfeição, né? Porque se a gente imaginar assim a perfeição como sendo tudo que a gente pode pensar e imaginar em termos de conhecimento, né? Se a gente conseguir obter todo o conhecimento do mundo, de todos os universos, a gente seria perfeito, né? É claro que o conhecimento sozinho não é tudo, porque a gente precisa praticar esse conhecimento, né? Da mesma forma que a gente precisa praticar o amor, a compreensão e a caridade. Muito obrigado.